A Autoridade Nacional de Dados, ANPD, e o Tribunal Superior Eleitoral publicaram o Guia Orientativo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais por Agentes de Tratamento no Contexto Eleitoral. O guia traz uma série de orientações práticas sobre a aplicação da LGPD nas eleições de 2022, além de explicar e esclarecer sobre os aspectos obrigatórios da lei no contexto eleitoral. O texto também traz uma série de recomendações e boas práticas a serem seguidas pelos candidatos, partidos políticos e coligações. Sobre o assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a advogada Ana Dulce Ren. Boa tarde, doutora Ana Dulce, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Qual a importância de ter um guia como esse, falando de proteção de dados no contexto eleitoral? É sabido que durante o processo político eleitoral existe uma grande circulação de dados pessoais envolvidos, né? Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o TSE se preocuparam com essa circulação de dados e publicaram o guia orientativo, na qual ele estabelece, informa e conscientiza os agentes de tratamento, os partidos políticos, os candidatos, como eles devem proceder, de que forma eles devem atuar durante o período eleitoral e utilizando os dados pessoais do titular de dados. Quais seriam as principais preocupações? Que tipo de informações podem ser tiradas da população ou que informações devem permanecer em sigilo? Como é que acontece esse controle? A lei ela estabelece categorias de dados, sejam elas os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis. Se tratando de eleição, o tratamento de dados ele é voltado para o dado pessoal sensível, que é a opinião política e dentre outros dados sensíveis. E o que é que acontece? A lei ela exige um rigor maior para o tratamento de dado pessoal sensível, que ele deve ser tratado com mais cautela e tendo um rigor de proteção maior. Então, o guia vem a adotar medidas de como a lei exige esse tratamento, seja utilizando softwares mais reconhecidos, adotando uma política de governança de privacidade e colocando também uma pessoa encarregada dentro do partido político ou das empresas, seja ela pública ou privada, que esse encarregado ele é a pessoa responsável por orientar o titular de dado e também o elo de comunicação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De forma geral, nós podemos garantir que uma informação só pode ser publicada com autorização do titular dos dados? Ou existe alguma brecha aí nesse sentido? Existe alguma brecha, são as chamadas bases legais. Se tratando de dado pessoal sensível, que é a opinião política, né, a afiliação partidária, é necessário o consentimento. Então, muito cuidado quando os partidos, candidatos encaminharem mensagens, principalmente de celular pessoal. Então, o que é que a gente orienta? A base legal, ela pode ser o legítimo interesse, no entanto, se tratando de dado pessoal sensível, tem que haver o consentimento, para que não haja uma posterior judicialização ou uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esses cuidados, eles envolvem, por exemplo, no momento das pesquisas de opinião, de pretensão, de preferência, a lei engloba também esse trabalho que é feito por muitos institutos? Sim, a partir do momento que você colhe o dado, que você realiza o tratamento, ele tem que ficar bem transparente para o titular para qual finalidade esse tratamento está sendo realizado. Se eu estou coletando o seu dado para realizar uma pesquisa política, eu não posso desviar essa finalidade e realizar esse tratamento com outras finalidades. Então, havendo uma finalidade diversa, o ideal é que seja coletado um novo consentimento para que haja esse novo tratamento de dados. Realmente aí são muitas etapas, né? Mas o cidadão ele deve estar atento a tudo isso, né, doutora? Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados ela é uma lei nova, muitos ainda não têm o conhecimento, ainda não sabem o que significa. Então, a ANPD, juntamente com o TSE, eles publicaram esse guia orientativo
para que as pessoas tomassem consciência e pudessem, principalmente, conhecer os direitos dos titulares delas, né, de dados pessoais, de proteção de dados pessoais, para que ela pudesse se manifestar caso haja alguma violação de direito. Pronto, nesse caso, como proceder, a quem recorrer, qual o órgão fiscalizador, como deve se agir nessas situações? O mesmo caso concreto, ele pode ter diferentes trajetos. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já tem um canal de comunicação para receber essas reclamações. O titular de dado, ele também pode procurar os órgãos de defesa do consumidor e também pode procurar o judiciário. Além do que, ele pode requisitar e diretamente com a empresa ou agente controlador quais informações estão sendo coletadas e tratadas por ela. Se um determinado usuário de rede social expressa suas opiniões, seus pensamentos, nos seus perfis, para utilizar, mesmo que de forma mesmo já públicas essas informações, é preciso o consentimento? Cada caso concreto a gente tem que analisar. A partir do momento que você compartilha seus dados com uma empresa, uma rede social, você está consciente que ela pode se utilizar esses dados, desde que na política de privacidade dela, empresa, haja essa transparência de compartilhamento. No entanto, existe uma expectativa que a partir do momento que você gera esse compartilhamento, que você gera essa opinião política, você não seja surpreendido com alguma propaganda eleitoral. E punições previstas para quem desrespeitar? A ANPD, ela vai punir administrativamente, ela é o único órgão exclusivo para essa punição administrativa, mas também, como foi comentado, os órgãos de defesa de consumidor e o judiciário, eles também podem se manifestar. A senhora considera um avanço esse tipo de política? Até então, se não tinha uma lei específica, tudo isso era deixado muito à vontade, muito desregrado. E aí, para controlar ou para conduzir uma finalidade, ficava difícil. Isso. Eu acho um grande avanço. Hoje, para mantermos a lisura do processo eleitoral, precisamos desse embate democrático. E sabemos disso que com a automatização, com a parte digital hoje de forma bem avançada, nós acabamos por interferir nesse processo democrático. Então, para a gente é um avanço, nós que trabalhamos com a proteção de dados, ficamos felizes e esperamos que o processo eleitoral seja regido de uma forma diferente nesse ano, porque nós precisamos desse processo democrático para o titular de dados. Na eleição municipal de 2020, já estava valendo ou vai ser a primeira vez em 2022? É a primeira vez que a Lei Geral de Proteção de Dados vai se manifestar perante o processo eleitoral. Então, uma novidade para ser explorada até pela academia e os pesquisadores, não é? Isso. Tá certo. Doutora Ana Dulce Rey, advogada, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença, pelos esclarecimentos e até a próxima oportunidade. Agradeço, uma boa tarde. Boa tarde.